Fala Vascão! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. E vamos que vamos, rapaziada, para mais um vídeo, porque hoje é dia de Vasco e Flamengo. Hoje é um dia diferente, hoje é um dia de um clássico diferente, é claro, expectativa a mil, ansiedade a mil para esse jogo. Um grande jogo que, é claro, uma vitória ali seria algo sensacional para o nosso Gigante da Colina. Esperar até as 9 horas da noite para a hora que o Vasco entra em campo, encarar aí um dos nossos maiores rivais. E é claro que vamos falar sobre isso, trazer as últimas notícias do Vasco com relação a esse jogo. Tem recado aí de um ídolo Cruz Maltino, mandando um recado e um aviso para os jogadores relacionados ao jogo de hoje. Descascou aí os jogadores. Falar também sobre dívidas dentro do Vasco, chances de penhora. Infelizmente, uma situação muito complicada para o nosso clube, se encaminhando aí para mais 3 anos de uma vida muito difícil. Mas, torcedor, se você quer ficar por dentro de todas as notícias do meu, do seu e do nosso clube do coração, fique ligado aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo, mas antes vou pedir para você, torcedor vascaíno que está chegando aqui pela primeira vez, ainda não é inscrito do canal, para se inscrever aqui embaixo e ativar o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu envio eles cheguem até você. E além disso, eu também vou pedir para você deixar o seu like em homenagem à vitória do Vascão e também para ajudar o meu canal, pois quando você deixa seu like, o YouTube recomenda esse vídeo para outros vascaínos e como eu sempre falo no meu canal, vascaíno ajuda vascaíno, eu tenho certeza que você vai me dar essa moral. Mas vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama. Vou começar falando, é claro, sobre Vasco e Flamengo. Um jogo importantíssimo, eu sempre estou falando aqui nos meus vídeos, um jogo que vale a dignidade do nosso clube, vale a dignidade dessa Cruz de Malta que a gente carrega no peito, porque o Vasco se encontra a 16 jogos sem vencer do nosso maior rival, um dos maiores tempos aí que o Vasco fica sem vencer o Flamengo, uma coisa ridícula, uma gestão, a gestão no caso de Alexandre Campelo, que passou e não ganhou nenhum jogo do nosso maior rival, algo que nunca poderia acontecer. E a gente precisa dessa vitória hoje, tanto por conta, de tirar aí essa zica, tirar aí essas sequências de jogos sem vencer o nosso maior rival e, é claro, principalmente por conta dos 3 pontos essenciais para o nosso clube que, infelizmente, mais um ano luta contra o rebaixamento. E ontem, tivemos mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, pelo menos o início de uma rodada, e o Bahia jogou, o Bahia é um adversário que luta diretamente com o Vasco, no caso, contra a zona de rebaixamento, e o Bahia perdeu o jogo. O Bahia perdeu o jogo de 1-0 para o nosso rival também, o tricolor das Laranjeiras. Esse resultado foi muito benéfico para o Vasco, porque ali o Bahia não conseguiu passar o Vasco, continua a 1 ponto de distância, no caso, uma colocação abaixo em 15º colocado, e o Vasco se manteve em 14º, sem chances agora nessa rodada de cair para a zona de rebaixamento. E amanhã também é torcer para uma derrota aí do Sport, uma derrota também do Fortaleza. Mas vamos focar em Vasco da Gama, porque é claro, não adianta nada esses times aí perderem os seus jogos e o Vasco não fazer o seu dever de casa e ganhar do Flamengo. Volto a repetir, um jogo importantíssimo. Um jogo que, caso o Vasco ganhe, espanta praticamente todas as chances de cair para uma segunda divisão. O Vasco no momento se encontra com 37, chegaria a 40, passaria ali, deixaria uma distância de 5 pontos da zona de rebaixamento. Então é sim um jogo importantíssimo. Vai ser um jogo fácil? Nunca, jamais. É um Vasco e Flamengo, um jogo que vale aí uma vida inteira, um jogo que tem muita significância. É um jogo aí, um dos maiores clássicos do nosso Brasil. Então vai ser um jogo difícil. O Flamengo, infelizmente, na realidade, vive um momento melhor que o Vasco, mas dentro de campo, quando entra dentro do estádio, quando bota ali a bola rolando, o jogo é outro. Tanto que a gente viu lá no ano passado aqueles 4-4 no Maracanã, o Vasco jogando de igual para igual, chegou inclusive em alguns momentos da partida a ficar até mesmo na frente do placar. Esperamos que isso possa acontecer. O Flamengo vem cheio de desfalques para essa partida, sem ali o seu zagueiro titular, então o Vasco tem que aproveitar isso. Mudanças podem acontecer no Vasco, fiz um vídeo aqui falando sobre essas possíveis mudanças, tá aparecendo aqui em cima para vocês. À tarde eu também vou voltar com outro vídeo falando sobre tudo realmente que vai rolar no jogo, mas vamos ver sim muitas mudanças, um Vasco diferente e um Vasco com gana de ganhar. O Vasco quer a vitória contra o Flamengo, os jogadores estão com muitas expectativas para esse jogo, vai ser um dos jogos mais importantes
importantes aí da carreira de diversos jogadores que se encontram em campo, como o do Marcelo Alves, o jogador que veio do Madureira, como o do Bruno Gomes, acredito que um jogador que nunca chegou a jogar um clássico como o Vasco e Flamengo no profissional, e diversos outros jogadores. É uma atmosfera diferente, é um clima diferente, e o Vasco precisa aí dessa vitória para ganhar confiança. Então, né, volto a falar, volto a repetir, um jogo importantíssimo, e o nosso zagueiro, o nosso grande ídolo Rodrigo, um velho conhecido do torcedor vascaíno, que inclusive cansou de ganhar do Flamengo e fazer os torcedores flamenguistas, né, reclamarem, chorarem muito por conta das derrotas para o Vasco da Gama, mandou um recadinho para o torcedor e mandou um recadinho principalmente para os jogadores, e tá aparecendo aí para vocês, deem uma olhada no recado do nosso grande ídolo e zagueiro Rodrigo. Amanhã é dia de clássico, um jogo que eu gostava muito de jogar. E é um jogo que tem que dar um algo a mais, independente da situação que se encontra na tabela. Então, rapaziada, boa sorte amanhã. Espero que dê tudo certo e dê um algo a mais. Esse jogo é um jogo diferente, é um jogo que vem de rivalidade de muito tempo. Então, espero que dê tudo certo para vocês amanhã. Vamos lá, hein? Aqui é Vasco. Não esqueça até hoje, e a torcida também não. Então, espero que vocês lembrem um pouquinho. Eu acho que tem vários vídeos aí para vocês verem como foi esse jogo. E é um jogo que tomara que sirva de inspiração para vocês. Valeu, boa sorte, professor. E foi esse o recado, rapaziada. Esperamos, né, que esse recado possa chegar aos jogadores. Esperamos que eles possam entender o tamanho, a história e a dimensão da grandeza do nosso gigante da colina e entrar realmente como Vasco da Gama para buscar uma vitória no jogo de amanhã. Rapidamente agora vamos falar com relação ali a Marcelo Alves e a Igor Catatal, né? Um imbróglio muito grande que está acontecendo com relação a isso. O presidente do Madureira reclama de uma falta de comprometimento, uma falta de compromisso, uma falta ali de vontade vinda, né, do Vasco da Gama com relação à renovação desses dois jogadores. Ele falou o seguinte ontem: eu ainda não fui procurado pelo Vasco. Quem falou comigo foi o Zé Luiz, mas ele não vai permanecer no clube na próxima temporada. O Vasco precisa negociar comigo e mostrar que deseja permanecer com os jogadores. Emprestei de graça os dois atletas, mas agora o clube terá que pagar. Inclusive falou sim que o Marcelo Alves já recebeu propostas de clubes brasileiros e clubes lá do Emirados Árabes. Então, Vascão, corre, porque o Marcelo Alves é um jogador muito bom, um jogador, se eu não me engano, tem 22 anos, já demonstra uma maturidade muito difícil de ser encontrada em jogadores até mesmo mais velhos dentro do futebol brasileiro, e se não comprar, e se não renovar esse contrato, se não pagar o Madureira, vai perder, e lá na frente nós torcedores vascaínos vamos chorar. Então, essa gestão aí que está até o momento no poder, está até o momento porque pode mudar essa situação na cadeira da presidência do Vasco, corre e tenta logo e renova logo o contrato do Marcelo Alves. Mas vamos agora falar, né, infelizmente, de uma notícia que eu não gostaria de dar hoje por conta do Vasco e Flamengo, né, por conta de ser um jogo importantíssimo para o nosso time. Gostaria de vir aqui dar notícias boas, mas tem que falar coisas ruins com relação a dívidas. Ontem aí, duas grandes dívidas surgiram dentro do Vasco da Gama, e a primeira referente aí a Ney, um jogador que passou no Vasco lá na época de 2015, 2016, quando o Vasco foi rebaixado, né? Aliás, nem em 2015, foi muito mais para trás, 2014, 2013, nesse período aí de rebaixamento do Vasco, um lateral direito que não tinha realmente qualidade nenhuma de futebol, o Vasco sempre sofrendo problemas, né, na sua lateral direita, e Ney foi um desses jogadores que comprometeu muito e não veio para somar, aliás, veio principalmente para causar problemas naquele lado do campo. E ontem tivemos a notícia aí que a empresa, né, que intermediou essa negociação entre o Vasco e o jogador, pediu a penhora de 1,1 milhão de reais ali à justiça, relacionada já a uma futura verba que virá do SBT. O SBT agora que é o parceiro do Vasco na transmissão do Campeonato Carioca. Ali notícias envolvidas entre SBT falaria que o valor pago para o SBT ao Vasco iria girar em torno de 14 milhões de reais, e essa empresa aí que intermediou essa negociação entre o Ney e o Vasco lá no passado estaria já pedindo a justiça penhora de 1,1 milhão de reais ao SBT. Situação muito complicada, o Vasco aí na justiça com relação à penhora, e na época da negociação aí, só para vocês terem noção do que está acontecendo, né? Essa empresa, no caso, e o Vasco acertaram que o clube iria pagar algo em torno de 720 mil reais. O Vasco não tinha dinheiro no momento,
parcelou essa dívida em 18 vezes e pagou apenas 4 dessas 18 parcelas, né? No caso referente a R$40 mil cada parcela. O Vasco não pagou tudo, então tem que pagar, e agora ali a justiça, essa empresa se encontra na justiça cobrando R$1 milhão ao Vasco da Gama. Situação realmente muito difícil e muito complicada. E temos outra agora com relação ao ato trabalhista. O ato trabalhista aí foram diversas dívidas, né, relacionadas a ex-jogadores, ex-funcionários que passaram pelo Vasco e também não tiveram os seus salários pagos. Então o Vasco entrou nesse ato trabalhista, né, uma dívida muito grande que gira ali em torno de não sei quantos milhões, mas passa ali da casa dos R$100 milhões. E o Vasco entrou no ato trabalhista e renegociou essa dívida também em diversas parcelas. Porém, por conta da pandemia, lá do ano passado, o Vasco pediu e a justiça, né, naquela época concedeu uma liminar que suspendia ali os valores pagos, né, para a justiça relacionadas aos meses de abril, maio, junho e julho. Porém, uma juíza, lá em dezembro do ano passado, cancelou essa liminar feita pelo Vasco da Gama e pediu que o Vasco imediatamente pagasse o valor referente a essas 4 parcelas, no caso que giravam a R$8 milhões. No caso, o Vasco não tinha dinheiro para pagar. Já na gestão de Jorge Salgado entrou com uma nova liminar na justiça, tentando pedir que essa ideia, né, esse conceito, esse julgamento da justiça, da juíza, no caso, caísse. Ela não caiu ontem e tivemos a notícia que o Vasco terá que pagar ali R$8 milhões à justiça, senão aí as contas do Vasco, no caso, a justiça vai bloquear e penhorar as contas do Vasco da Gama. Uma situação realmente muito complicada, uma situação indesejável, uma situação muito triste. Nosso clube aí, Gigante da Colina, vivendo atrás de dívidas, e realmente é uma situação que a gente toca na tecla, né? Cadê o dinheiro que o Salgado tanto prometeu pro Vasco? Aqueles 40 milhões que ele já falou que estariam nas mãos dele quando ele sentasse na cadeira de presidência. Ele já sentou e agora queremos saber aonde está o dinheiro, Jorge Salgado. Aí a justiça está batendo na porta pedindo R$8 milhões e até o momento nada aconteceu. Temos a dívida de Ney e temos diversas outras dívidas aí que o Vasco carrega nas costas, e os 70 milhões, os 40 milhões que o Jorge Salgado falou iria ajudar muito, mas o dinheiro realmente não aparece. Rapaziada, a situação complicada. Hoje tem Vasco e Flamengo, notícias tristes com relação às dívidas, mas é claro, torcedor vascaíno, hoje o foco é no Flamengo, é na vitória contra o nosso maior rival. E hoje, na parte da tarde, por volta das 5h30, eu retorno com um vídeo de pré-jogo para vocês, trazendo todas as notícias do clássico do nosso Gigante da Colina em campo, né, rapaziada? E se você curtiu o vídeo, vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para todos os seus amigos vascaínos, para eles ficarem por dentro de todas as notícias do nosso Gigante da Colina. Muito obrigado de verdade por você ter assistido esse vídeo até o final. Volto a repetir, se inscreva no canal e ative o seu sininho de notificação, porque temos muitas novidades que podem rolar aí. Tem o Supremo Tribunal Federal com relação ao Eleva esse ano, que pode determinar uma novidade a qualquer momento, e eu vou trazer elas para vocês quando elas acontecerem. Então se inscreva e ative o sininho de notificação. Mais uma vez eu agradeço por você ter assistido esse vídeo até o final. Hoje é dia de Vasco, hoje é dia de Vasco e Flamengo, hoje é dia de Clássico dos Milhões. Um grande abraço a todos, vamos torcer, vamos que vamos, ansiedade é mil e saudações vascaínas.